Esse mês nós vamos ter uma série especial de exposições, falando um pouco sobre a igreja. E essa série de exposições, todos os domingos nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então o desafio que eu faço a você, leia essa carta, 5 capítulos. Se brincar, até o final do mês, você vai conseguir ter decorado essa carta. E a gente vai pincelar nesses dias facetas, características que uma igreja atuante precisa ter para que a igreja de Cristo Jesus possa ser implantada na terra. A igreja, ela é a comunidade daqueles que são eleitos em Cristo Jesus para servir a Deus. Mas dentro da igreja não tem só os eleitos. Isso é algo que você precisa desmistificar no seu coração. Dentro da igreja vão existir pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. Vão ter pessoas que vão ser líderes e que não conhecem o Senhor Jesus. Vão ter pastores que não conhecem a Cristo Jesus. Porque a igreja aqui na terra, ela é formada por joio e ela é formada por trigo também. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela é construída pelos seus eleitos. Ou seja, aquelas pessoas que foram chamadas e vocacionadas por Deus, elas vão construir ao longo da história o reino de Deus, até a volta de Cristo Jesus. Ter isso na mente faz com que a gente se decepcione menos com a igreja. O que mais na nossa geração tem são os desigrejados. Pessoas que durante muito tempo frequentaram comunidades cristãs e por alguns motivos, ou porque se decepcionaram com um pastor, se decepcionaram com algum líder, saem da igreja. Elas esquecem que dentro da igreja também vai ter o joio. Eu, como pastor, eu não tenho nenhuma autoridade para separar o joio do trigo. Isso cabe a Cristo Jesus. Mas nessa noite nós vamos conduzir você a uma reflexão para que você possa prestar atenção na sua vida. Ver se essas características que o apóstolo Paulo coloca à igreja de Tessalônica são latentes na sua vida. Se elas não são, o que eu espero de você é que você dobre o seu coração, que você peça perdão a Deus e que você comece uma caminhada com Ele. Se elas já são marcas na sua vida, continue, cuide. A Bíblia nos instrui que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Então abre aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. A palavra do Senhor fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, os mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço que é motivado pelo amor e a perseverança que é proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês se propagou a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé de vocês, a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam a maneira como vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o Filho a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que está por vir. Uma carta especial. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta bem no começo do seu ministério. Só tem uma carta que é mais antiga que essa, que é a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas.
Paulo aqui está terminando a segunda viagem missionária dele. Você percebe pelas pessoas que assinam a carta com o apóstolo Paulo. Paulo, Silvano, que é o nome grego para Silas, e Timóteo. Timóteo tinha acabado de entrar nesse processo com o apóstolo Paulo. Ainda não é o Timóteo que você vai ler lá na segunda carta a Timóteo, na primeira carta. Já há 20 anos, quase mais velho e mais experiente. Aqui ainda era o jovem Timóteo andando com o apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica tem uma peculiaridade, ela era uma igreja portuária. A cidade de Tessalônica ela ficava na costa do Mar Egeu. Uma cidade portuária é uma cidade onde a miscigenação de pessoas é muito grande. Nos nossos dias já é assim. Imagina lá no tempo do apóstolo Paulo, onde tudo ocorria através do mar. O apóstolo Paulo ele tem um carinho muito especial por essa igreja. Tanto é que você vai ler todos os capítulos nessas exposições e você vai perceber que as palavras do apóstolo Paulo para essa igreja sempre são palavras de carinho. Paulo está sempre elogiando a igreja. E é interessante, como nós vamos ver lá no capítulo 4, que mesmo sendo uma igreja atuante, mesmo sendo uma igreja influente, era uma igreja que tinha algumas arestas para serem aparadas. E o apóstolo Paulo, então, vai aparar também essas arestas. Ela também é uma igreja especial, porque se você voltar na sua Bíblia, no livro de Atos, e você ler Atos capítulo 17, você vai descobrir como essa igreja foi plantada. Paulo vai plantar a igreja de Tessalônica depois de ter saído de Filipos. Eu não sei se você recorda o que aconteceu lá em Filipos. Lá em Filipos, o apóstolo Paulo e Silas são presos. E eles, depois de apanhar, depois de sofrer por causa do evangelho, à meia-noite estão cantando ao Senhor. Então o Senhor lá na cidade de Filipos dá a eles como fruto do seu trabalho a família e o carcereiro que estavam os prendendo. Depois deles evangelizarem o carcereiro, batizar aquela família, eles saem de lá e eles vão para Tessalônica. Lá em Tessalônica eles ficam 3 semanas. E o apóstolo Paulo ele usa a mesma estratégia que ele usou em todos os lugares. Ele vai primeiro procurar as sinagogas. Ele vai entrar dentro das sinagogas para expor o evangelho da maneira que precisava ser exposto. E é lá em Atos 17 que você tem uma frase muito interessante na cidade de Tessalônica. As pessoas ficam empolvorosas com a chegada do evangelho. Eles invadem a casa de um homem chamado Jason. E aí eles falam assim, aqueles que estão atormentando o mundo também chegaram até nós. Ou seja, o evangelho de Cristo Jesus, que já estava causando impacto naquela região, também chega na cidade de Tessalônica e causa um alvoroço, causa um impacto. Eu quero falar com você nessa noite sobre o primeiro capítulo, especificamente sobre o verso 3 e o verso 4 que nós lemos. Porque o apóstolo Paulo, ele coloca 3 características que os eleitos em Cristo Jesus têm. Ele fala dessas 3 características e fala, se vocês têm essas características, vocês são eleitos em Cristo Jesus. Várias vezes as pessoas me perguntam no gabinete pastoral, pastor, como eu posso ter certeza da minha salvação? Como eu sei que eu sou salvo? A primeira resposta que eu dou é que eu não tenho como justificar você. Eu não tenho como saber se você é salvo, se você foi aceito por Cristo Jesus, porque isso cabe só ao Pai escolher, não eu. Eu não sei essas coisas. Mas a Bíblia nos coloca várias características que aqueles que são eleitos em Cristo Jesus passam a demonstrar na sua vida. Primeira característica que eu queria que você guardasse nessa noite, uma fé operosa. Paulo fala assim, o trabalho que resulta da fé. O apóstolo Paulo aqui ele modifica uma característica que nós temos. Normalmente, nós latinos-americanos, nós particionamos a nossa fé. Nós lembramos de ser crente no domingo, segunda-feira nós esquecemos. O apóstolo Paulo aqui está dizendo de uma fé que ela é operosa. Uma fé que é operosa não é uma fé que realiza grandes milagres. Uma fé que é operosa não é uma fé que sai falando em outras línguas. Uma fé que é operosa, aqui quando o apóstolo Paulo está falando, não tem nada a ver com a ideia do místico que a nossa geração coloca. A ideia de uma fé operosa colocada pelo apóstolo Paulo é uma fé que está conosco todos os dias da nossa vida. É uma fé que trabalha continuamente no nosso coração. É uma fé que ela não é particionada. Eu não lembro só da minha fé ao domingo à noite. Eu não lembro da minha fé só quando está dando tudo errado. Não, eu vivo o Evangelho. Eu vivo a fé que eu sirvo.
E é interessante porque na prática nós não fazemos assim. Nós entendemos, por vezes, intelectualmente o Evangelho, porém, no dia a dia, a nossa fé não está presente. No dia a dia, as nossas atitudes não são mudadas. É interessante que ainda na nossa geração, as pessoas ainda não compreenderam e elas têm mais medo dos irmãos da igreja, mais medo do pastor da igreja, do que do Senhor da igreja. Porque quando estão na frente dos irmãos, as pessoas têm uma postura. Quando estão na frente do pastor da igreja, as pessoas têm uma outra postura. Quando não tem ninguém da igreja, se largam nas cordas. O apóstolo Paulo, quando ele fala dos eleitos na cidade de Tessalônica, fala de crentes que têm uma fé operosa, de crentes que vivem dia a dia a sua fé. Eu e você precisamos ser assim. Porque dentro da igreja você não precisa pregar o evangelho. Você já tem um pastor que faz isso. Às vezes, dentro da sua família, do seu núcleo familiar, se você é cristão, você também não tem como pregar o evangelho, não precisa pregar o evangelho. Agora, no seu dia a dia, lá fora, você precisa sim. Você precisa sim falar de Jesus para as pessoas. E as pessoas vão olhar as suas atitudes. As pessoas vão olhar a sua postura. As pessoas vão olhar como você se porta diante das situações. A primeira indagação que você tem que fazer, então, ao seu coração é se a fé no seu coração, ela é operosa. Ela está trabalhando você. Ela está administrando a sua vida. Ou se você ainda tem deixado que as suas sensações, que os seus sentimentos, que as suas ideologias norteiem a sua vida. Uma fé operosa descansa em Cristo Jesus. É interessante porque esses crentes, eles não tinham uma fé operosa só com o apóstolo Paulo. Esses crentes da igreja de Tessalônica não tinham uma fé operosa só com a região da sua cidade. É interessante que esses crentes aqui impactaram toda a sua região. Esses crentes aqui desenvolveram o evangelho em toda a sua região. Perceba que os crentes da Macedônia e os crentes da Acaia estavam sendo influenciados pela fé de Tessalônica. E você, quando olha para a igreja primitiva, não é a igreja que te vem à mente. Quando as pessoas falam assim, eu quero viver como era a igreja primitiva, as pessoas estão pensando na igreja de Antioquia. As pessoas estão pensando na igreja de Jerusalém, onde estavam os apóstolos, onde estavam os maiores pregadores daquela geração, onde estavam os maiores feitos milagrosos daquela geração. As pessoas não olham para Tessalônica. Porém, a fé que aquela igreja demonstrava era uma fé que estava impactando a vida daquela geração de uma maneira muito simples. Como o próprio apóstolo Paulo fala nesse capítulo, eles estavam sendo imitadores do apóstolo Paulo e, por consequência, imitadores de Cristo Jesus. A fé ela é passada assim, organicamente. Você não ensina as pessoas a orar falando assim, quando você orar faz assim, faz assado. Você não ensina as pessoas a acreditar, dizendo, quando passar por essa situação, você age assim, você age assado. Você ensina as pessoas a respeito da sua fé quando você demonstra aquilo que você prega. Quando a sua pregação não destoa da sua prática de vida. Primeiro desafio que eu e você temos é de ter uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que interage continuamente na vida das pessoas que estão na nossa volta. Segunda característica, segunda particularidade que o apóstolo Paulo coloca, um amor que é incondicional, que vem através do trabalho abnegado. Para que você possa entender, você precisa compreender uma característica aqui do texto original. Nós, no português, nós só usamos uma palavra para o amor, amor. No grego, não. Você tem pelo menos 5 tipos de amor. E nas escrituras você encontra esses 5 tipos de amor escritos de maneiras diferentes. Por exemplo, quando você vai no final do Evangelho de João e você vê Jesus e Pedro conversando, Jesus perguntando, Pedro, você me ama? E daí Pedro responde, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. A gente parece que Jesus ali ou está com Alzheimer, não está ouvindo o que Pedro está falando, porque ele pergunta 2 vezes e Pedro fala que ele está respondendo,
Ou então você caminha para a teologia coach da nossa geração, que fala que Pedro, porque negou 3 vezes Jesus, então ele precisava agora dizer 3 vezes que ele amava Jesus. E daí você faz uma exegese simples do texto, você descobre o porquê que está assim. Jesus, quando ele fala com Pedro, ele usa a expressão ágape. Pedro, você me ágape. E o amor ágape é um amor incondicional. O amor ágape é um amor que sempre nas Escrituras é demonstrado da figura de Deus. Um amor que vai além das circunstâncias. E Pedro responde, sim, Senhor, eu te filéu. Filéu não é a mesma característica. O amor filéu é um amor fraternal. É um amor entre irmãos. Por isso que Jesus faz essa pergunta tantas vezes. Porque ele está perguntando uma coisa para o apóstolo Pedro, Pedro está respondendo outra coisa para ele. Diante disso, muitas vezes dentro da igreja, as pessoas não entendem o amor de Deus, ou o amor ágape, como algo que pode estar dentro da igreja. Sempre o amor incondicional, ele é colocado como algo que só vem do Senhor. E isso faz com que as igrejas aprendam errado, dizendo, Deus ama incondicionalmente as pessoas. Eu não preciso amar incondicionalmente, porque esse é um amor que vem de Deus. Paulo, aqui na carta aos Tessalonicenses, quebra essa teologia. Porque ele fala que aqueles irmãos, aqueles crentes da Tessalônica, eles estavam amando incondicionalmente as pessoas que estavam vivendo com eles naquela geração. O amor abnegado, o amor dedicado, independentemente das circunstâncias que estavam acontecendo. E aí nós descobrimos uma coisa. O amor fraternal, o amor filéu, você vai encontrar ele em várias áreas da sociedade. Você vai encontrar esse amor num casal de namorados. Você vai encontrar esse amor num casal que está ali se casando. Você pode encontrar o amor filéu fora da igreja. O amor incondicional, não. O amor incondicional ele só é encontrado na vida dos eleitos no Senhor Jesus Cristo. Porque nós só podemos ofertar esse amor porque nós temos acesso a esse amor. Porque Deus amou incondicionalmente aqueles a quem Ele elegeu em Cristo Jesus. Aqueles a quem Ele encontrou em Cristo Jesus. Então você só pode oferecer às pessoas algo que você tem. Por isso que o mundo não ama incondicionalmente. Tanto é que a Bíblia nos ensina um extremo, dizendo que, olha, se o amor de mãe, se a sua mãe te rejeitar, Deus ele vai continuar ao seu lado. E não tem, é o extremo do amor humano, é o amor materno, é o amor de um pai com filho. E a Bíblia nos ensina que esse amor também pode falhar. O amor incondicional não. Aí fica uma pergunta muito simples nesse segundo ponto que eu queria te fazer. Qual a sua disposição de amar incondicionalmente as pessoas? Você quer saber se você é eleito em Cristo Jesus? Então me responda. Qual é a sua disposição de amar incondicionalmente as pessoas? Pastor, por favor, defina o que é incondicionalmente. É em todo tempo. É em todo lugar. É independentemente das circunstâncias. É amar as pessoas que te perseguem. É amar as pessoas que te machucam. É amar as pessoas que te confrontam. É amar todas as pessoas, independentemente da sua classe social, independentemente da sua cor e do seu credo, independentemente do que aquela pessoa representa para você. É simplesmente você dedicar a sua vida por outra pessoa. É isso que Jesus fez. É isso que o apóstolo Paulo fez lá em Tessalônica. É isso que a igreja de Tessalônica estava fazendo com os irmãos da Macedônia e da Acaia. A pergunta é isso que a igreja presbiteriana de Pelotas está fazendo em Pelotas? Será que é isso? Quando o mundo passa pela frente da nossa comunidade, se é isso que ele olha, nossa, essa igreja é uma igreja que ama incondicionalmente. Será que as pessoas, quando passam pela frente da sua casa, olha, aqui mora uma pessoa que ama incondicionalmente? Eu acho que é difícil. Eu acho que uma profecia bíblica tem se cumprindo muito nos nossos dias. O amor, ele tem se esfriado.
A gente não consegue ter um sentimento que é diferente de amor. A nossa geração, ela não consegue ter um sentimento chamado compaixão. Como ela vai ter, então? Um sentimento que é mais sublime. Um sentimento que é celeste. Um sentimento que provém do alto, que é o amor. Compaixão não é amor. Misericórdia não é amor. Se condoer não é amor. Eu vejo pessoas chorando quando vem a morte de um animal, brigando por comida para os animais, mas não fazem isso com outro ser humano. Se chega um mendigo, corre o mendigo. Se vem uma outra pessoa, desdenham a pessoa. Eu vejo pessoas na nossa geração amando as coisas incondicionalmente. Gastam a sua vida inteira para conquistar uma casa, comprar um carro, mas não tem 10 centavos para ofertar um pão para alguém comer, um copo de leite para uma criança beber. Então, por isso que eu falo, se nós não estamos conseguindo viver um sentimento que é chamado de compaixão, que é muito mais simples, como nós vamos amar incondicionalmente? É um chamado para a sua vida. Igrejas lotadas, redes sociais lotadas, não significa que as pessoas são eleitas em Cristo Jesus. A igreja pode ter vários seguidores e as pessoas não seguirem a Cristo Jesus. As pessoas podem estar lotando os templos, servindo as suas teologias, mas não estão servindo a Cristo Jesus. Uma igreja eleita é uma igreja que ama incondicionalmente. É um trabalho que resulta de um amor abnegado. Já falei várias vezes aqui na igreja e termino esse ponto lembrando você novamente. Na hierarquia do amor no reino de Deus, você é chamado para amar Deus acima de todas as coisas. Depois de amar Deus sobre todas as coisas, você é chamado para amar o próximo como você ama você mesmo. Em terceiro lugar vem você. Então, se você não está disposto a abrir mão desse local, se você não está disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo antes de amar você, você precisa rever os seus conceitos. Você pode estar dentro de uma comunidade cristã. Você pode achar que você é cristão. Quando o IBGE bate na sua porta, você responde que você é protestante. Mas se você morrer hoje, não é com o Senhor que você vai estar. Nós fomos chamados a amar incondicionalmente. A igreja é uma comunidade construída e constituída pelos eleitos de Deus em Cristo Jesus. Por fim, uma igreja que é eleita, ela tem uma fé operosa. Uma igreja que é eleita, ela tem um amor incondicional. Por fim, uma igreja que é eleita, ela tem uma esperança que é real. Olha o que Paulo fala. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a tua esperança? Para te ajudar, eu quero trazer o que o dicionário nos ensina sobre esperança. Esperança é você gerar uma grande expectativa a respeito de algo ou de alguém. Isso é esperança. Porém, nas Escrituras, você tem que agregar um outro fator à esperança, que é a fé. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Eu e você somos chamados a ter esperança não na força do nosso braço. Eu e você não somos chamados a ter esperança na nossa capacidade psíquica. Eu e você somos chamados a ter esperança em Cristo Jesus. E isso muda tudo. Isso modifica a sua maneira de agir. É muito fácil você dizer que você confia e que você tem esperança em Deus quando você sabe de onde vem o resultado. Quando você tem expectativa de algo. Quando você acha que pela sua força você vai conseguir alcançar alguma coisa.
Porém, quando tudo cai, quando tudo está longe, quando você não vislumbra saída, aí você é chamado para ter esperança. Porque daí você é chamado para esperar e crer em Cristo Jesus. É bonito falar que eu tenho esperança em Cristo Jesus. É legal falar que Jesus, eu só tenho a Ti, como nós cantamos aqui. Mas será que é assim mesmo? Eu vou te dar só um exemplo daquilo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Nós, preste atenção no que eu vou dizer para você nessa noite. Nós, os eleitos em Cristo Jesus, somos as únicas pessoas nesse momento que podemos dizer ao mundo: nós temos esperança no meio da pandemia. Nós somos os únicos. Mas o grande problema é que nós temos mais esperança naquilo que os políticos estão fazendo do que naquilo que Cristo pode fazer. O grande problema é que eu tenho mais esperança numa vacina que eu vou tomar do que naquilo que Cristo vai fazer. Eu tenho muito mais esperança no que a medicina pode realizar do que naquilo que Cristo pode fazer. E antes de você alvoroçar o seu coração e sair dizendo daqui que o pastor Rodrigo, ele falou contra a vacina, não tem nada a ver com isso, meu irmão. Você já me viu desse púlpito falar para você tomar vacina. Desse púlpito você ir ao médico. E desse púlpito você honrar os políticos e governantes que nós temos. Mas a minha esperança não está neles. Se eles não fizerem nada por nós, Cristo vai fazer. Se a vacina der errado, o máximo que vai acontecer é a gente morrer e estar na glória com o Senhor Jesus. E não tem lugar melhor para você estar. Quando a medicina diz para você que não tem mais situação, você ainda tem esperança. Os discípulos um dia, conversando com Jesus Cristo, perguntaram: Jesus, para onde o Senhor vai? Olha, eu preciso ir para o Pai. Eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir agora. E eu estou indo para um lugar para preparar morada para vocês. A nossa esperança não está nos nossos olhos. A do mundo está. O mundo precisa disso. Nós não. Pastor, o senhor está chamando então, convocando a igreja a ser uma igreja taxada como louca pelo mundo? Se eu manifestar a minha fé e o mundo me taxar como louco, eu estou convocando você. Porque a igreja de Tessalônica, quando o evangelho chegou lá, como eu falei com vocês em Atos 17, as palavras que foram usadas foram: aqueles que estão atormentando o mundo chegaram até nós. Nós podemos, nessa geração, olhar para as pessoas e dizer: fica tranquilo, não vai acabar aqui. Fica tranquilo. Há esperança. Aonde está a esperança, pastor? No final, no verso 10. No verso 10, isso mesmo. O apóstolo Paulo ele usa essa expressão: deixando os ídolos, falando de Tessalônica, para a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho. A sua fé e a sua esperança se resume a Deus melhorar a sua conta bancária, não provém de Deus. A sua fé, a sua esperança provém de Deus melhorar a sua saúde, não provém de Deus. A sua fé e a sua esperança provém das coisas que você tem enxergado, não vem de Deus. A sua esperança tem que ser pelo dia que os céus vão se romper. E aquele que é o autor e soberano de todas essas coisas, e que não há espaço nenhum no universo que ele não seja soberano, vai vir buscar a sua igreja. É lá a sua esperança. O apóstolo Paulo fala de uma igreja que ela tinha a sua esperança em Cristo Jesus. Uma aplicação nesse ponto para a sua vida. Alguns anos atrás, enquanto pregava aqui, eu disse uma frase e vou repetir para você. Graças a Deus a igreja foi mudando
em outras pessoas e precisam ouvir novamente. Se você já é minha ovelha nesses 7 anos, você já ouviu eu dizer isso. Eu vou frustrar o seu coração. Eu vou decepcionar você. Eu tenho certeza disso. Que em algum momento você vai olhar para o pastor Rodrigo, aquele negão, aquele gordinho, isso é xingamento baixinho que a gente recebe, né? Tem uns piores. Né? Eu vou decepcionar você. Eu tenho uma outra certeza. Os nossos líderes também vão decepcionar você. Os meus presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério. Mas eu também tenho uma outra certeza. Você também vai nos decepcionar. O que eu mais ouço? Pastor, quando o pastor Augusto Nicodemos fala, parece que o Espírito Santo se manifesta na terra. Quando o pastor Hernandes Dias Lopes fala, eu sinto o meu cabelo arrepiar. A vontade que eu tenho como pastor é dizer assim, cara, como eu vejo igrejas que eu também queria ser pastor, mas eu tenho que ser seu pastor. Tem que aguentar você. Você tem que me aguentar. É o que está tendo por aqui. Quando eu falo isso para você, eu quero te lembrar. Não tenha esperança na nossa igreja. Não venha para cá achando que você está vindo para a igreja supra-sumo de Pelotas. Não venha para cá achando que a igreja presbiteriana de Pelotas vai modificar a sua vida. Você vai se frustrar. A igreja de Tessalônica esperava em Cristo Jesus. É só em Cristo. Realmente é só Ele que tem que ser a nossa esperança. É só Ele que tem poder para transformar o coração do homem. É só Ele que tem poder para construir relacionamentos apesar das nossas imperfeições. É só Ele que tem poder para construir o reino dele numa terra usando a minha e a sua vida que somos imperfeitos. É somente Ele que tem poder para no meio dessa crise pandêmica que nós estamos vivendo trazer paz ao seu coração. É somente Ele que tem poder para no meio de toda essa crise dar força à sua vida para você amar o próximo e não só você. É só Ele que tem capacidade de preencher o teu coração de paz que excede todo entendimento e aguardar pelos céus se rasgarem. É só Ele. E aí eu quero acabar com uma aplicação no sermão dessa noite. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de igreja nós estamos sendo? No Brasil nós temos um péssimo costume. Quando as coisas dão errado, a gente fala o problema do Brasil é os brasileiros. Eu nunca vi um argentino falando isso. Nem um alemão. Nem um italiano. Ou seja, nós estamos falando mal de nós mesmos. O ruim é que a gente transforma isso num sincretismo. Nós trazemos isso para dentro da igreja. Pastor, eu não gosto da igreja. A igreja é assim. A igreja é assado. Ela tem esse problema, ela faz aquilo outro. Então só tem uma opção. Ou você não faz parte do corpo, daí é tranquilo, fala. Ou então você está falando de você mesmo. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Uma igreja que tem uma fé operosa? Uma igreja que ama incondicionalmente? Uma igreja que só deposita a sua esperança em Cristo Jesus? Ou ainda nós somos uma igreja que só caminha com aquilo que os seus olhos conseguem enxergar? Eu não tenho como responder por você, mas eu tenho como responder por mim. E eu espero que a sua resposta seja mais ou menos assim. Pastor, eu ainda preciso melhorar a minha fé, mas eu quero que Deus trabalhe na minha vida. Eu abro meu coração para Ele. Pastor, eu não consigo amar incondicionalmente. Inclusive o Senhor. O Senhor é muito chato. Mas eu estou com o meu coração aberto para que Cristo Jesus trabalhe no meu coração. Pastor, eu não consigo confiar. Eu não consigo andar sem estar me segurando nas muletas da vida. Mas em nome de Jesus eu quero largar, para que a minha esperança seja somente o Senhor Jesus. Aí, meu irmão, nós vamos ver coisas diferentes acontecendo. Perceba bem, como o reverendo Hernandes falou no vídeo dessa noite.
nós temos uma missão. A nossa missão não é alcançar o Fragata. A nossa missão nem tampouco é alcançar Pelotas. E muito menos alcançar o Rio Grande do Sul ou o Brasil. Nós fomos chamados para transformar o mundo. E enquanto os céus não se rasgarem, eu e você temos muito que mudar e muito para trabalhar. Eu desafio a você, vem com a gente. Venha transformar esse mundo. Para que as pessoas, quando olharem para a sua vida, falem as mesmas coisas que falaram a respeito de Paulo e Silas. Aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Que Deus abençoe você. Guarde o seu coração nos laços do amor do crucificado. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Queria chamar o louvor aqui à frente. E enquanto o louvor vem, os presbíteros também, eu queria te dar um tempo para você buscar a presença do Senhor. A ceia é muito mais, vai muito além de simplesmente você comer pão ou de você beber o suco. A ceia é um marco na sua fé. Todas as vezes que você bebe e que você come na ceia do Senhor, você está lembrando daquilo que Cristo fez. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos fazer isso com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração sabendo que nós não éramos merecedores de estar nessa mesa, mas que Deus nos chamou. Então quero te dar um tempo para você orar aí no seu lugar, pedir perdão pelos seus pecados. Enquanto isso, o Ministério de Louvor vai estar cantando. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. O seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Oh, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o
Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele tomou do pão e do cálice e disse: esse é o meu corpo que será entregue por vocês. O pão, ele representa algo que nós não demos conta de fazer. É um pacto da obediência no qual o homem foi desobediente. E Isaías, então, faz a profecia aonde nós nos lembramos quando ele diz que por causa das suas feridas nós seríamos sarados. Ou seja, a consequência do nosso pecado foi o que levou Jesus Cristo à cruz. É isso que o pão representa. O cálice já é uma nova aliança. O cálice agora não é mais baseado naquilo que eu obedeço ou que você obedece, mas é baseado naquilo que Cristo obedeceu. É o cálice da aliança do sangue de Jesus. E agora não é mais pelo meu mérito ou pelo seu mérito. É pelo mérito da cruz. Não é mais por aquilo que eu e você conseguimos fazer, mas foi por aquilo que Ele fez. E o cálice então nos dá uma esperança. Porque Ele fala que Ele não vai provar mais do suco da videira, até a grande festa que Ele vai reunir a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos ensina, que se você não tem discernimento disso, que você não participe da ceia do Senhor. Porém, se você faz esse discernimento, você é convidado a participar. Essa não é uma mesa da Igreja Presbiteriana de Pelotas ou do Brasil. É a mesa do Senhor Jesus. Então, se você que nos visita e é de alguma outra comunidade, fique à vontade para estar participando da ceia do Senhor também nessa noite. Como nós já estamos fazendo desde março do ano passado, quando começou a pandemia, você pode permanecer no seu local. Os nossos presbíteros vão levar a ceia até você. Eu quero só pedir a você que você aguarde com o cálice e com o pão, para que a gente possa todos cear juntos, tá bom? Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Me
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Algum irmão não recebeu o pão ou o cálice? O Senhor do louvor está recebendo. Vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Deus, muito obrigado pelo culto dessa noite, pelo tempo que passamos aqui celebrando ao Senhor em comunidade. Nos despede, Deus, agora com a Tua paz, nos levando aos nossos lares, Deus, guardados pelo Senhor. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele irá voltar entre as nuvens. Em nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmão,